Meus queridos, a paz do Senhor, aqui quem fala é Marco Júnior, estamos aqui para mais um EBD. Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso trimestre da EBD, com a lição de número 8, que tem por título A Batalha contra Ai. Peço a vocês para que leiam o texto do dia e a síntese e acompanhem a agenda de leitura. O nosso texto bíblico, o texto base da nossa lição, se encontra em Josué, capítulo 7, do versículo 1 a 11. Faça a leitura e venha comigo aprender um pouco mais. A lição de número 8 vai nos contar a segunda batalha de Israel durante a caminhada, durante as batalhas travadas para tomar posse da terra prometida. Tinham vencido já Jericó e agora vão enfrentar a cidade-estado de Ai. Porém, também vão enfrentar sua primeira derrota. Israel perde a batalha de Ai e nós vamos ver ao decorrer dessa lição o motivo porque Israel veio a perder a batalha contra a cidade-estado de Ai. Então vamos nessa. A nossa lição, como sempre, é dividida em 3 tópicos e esses 3 tópicos é dividido em 3 subtópicos. O primeiro tópico tem por título A Derrota em Ai. O primeiro subtópico, o perigo do pecado. E aqui nós já vemos um motivo porque Israel perdeu a batalha contra Ai, por causa de um pecado, por causa do pecado de Acã. Vamos ver ao decorrer da lição o porquê do pecado, qual foi o pecado de Acã. Mas perceba que por causa do pecado de Acã, Israel veio a perder a batalha contra a cidade fortificada de Ai. Então perceba que na nossa vida o pecado nos afasta do Senhor. O pecado nos atrapalha, nos distancia do Senhor, faz com que nós ficamos um pouco distante do Senhor e com isso nós perdemos a nossa força para continuar batalhando, para continuar lutando a cada dia. Então é importante sempre buscarmos uma vida de santidade. O segundo subtópico tem por título O Pecado de Acã. O pecado de Acã fez com que a ira do Senhor fosse voltada para o povo de Israel. O povo de Israel era o povo escolhido do nosso Senhor, do nosso Deus Pai, do nosso Deus vivo. Acã peca e com isso o povo todo de Israel é prejudicado, porque é bom entendermos que Israel era o povo de Deus, era um só povo. Deus chamou o povo de Israel como um povo só. Então, pelo pecado de Acã, Acã acabou prejudicando a todo Israel. O pecado de Acã foi que ele pegou algumas coisas que não deveria pegar, dos despojos, e levou para dentro da sua tenda, e guardou no meio da sua tenda. Porém, Deus não estava de acordo com isso. Acã já não temia ao Senhor. Acã estava em pecado, e por isso influenciou a perca da guerra do povo de Israel contra a cidade fortificada de Ai. Perceba que o Senhor, o nosso Deus vivo, ele é um Deus santo. Ele não tolera o pecado. Para que o povo de Israel pudesse prosseguir, eles teriam que tirar o anátema de dentro de si. Eles teriam que retirar o pecado. Vamos para o terceiro subtópico, uma derrota. É bastante interessante vermos que o povo de Israel estava alegre, tinha acabado de vencer a cidade de Jericó. Eles estavam alegres, estavam confiantes, porém agora eles sofrem um baque. Eles perdem a guerra contra Ai. E isso, além de influenciar o povo de Israel, eles começam a ficar tristes agora, começam a ficar desesperançosos. Os seus inimigos agora vão ficar mais confiantes. Ai vai ficar mais confiante agora na batalha contra Israel. O nosso segundo tópico tem por título O Motivo da Derrota, o pecado.
O primeiro subtópico nos diz assim: a reação de Josué diante da derrota. Deus tinha prometido a Josué que ele estaria com Josué todos os dias e que Josué iria conquistar a terra prometida. Só que agora o povo de Israel sofre uma derrota. Josué é o líder de Israel no momento e ele sofre uma derrota. Então perceba, Josué rasga suas vestes e vai conversar com Deus. E pergunta e questiona a Deus o motivo daquela derrota, o porquê daquilo. E a lição traz algo bastante interessante. A lição nos diz que tem momentos em nossa vida que a gente enfrenta uma dificuldade e a gente começa a murmurar. A gente perde uma batalha e começa a murmurar e começa a procurar culpados. Fica querendo culpar a Deus, como Adão fez lá, tentando desviar a culpa para Deus. Foi tu que me deste essa mulher. Então nós temos que enfrentar a nossa responsabilidade, o nosso ato livre de escolher pecar. Então não podemos murmurar por causa de uma derrota, por causa dos momentos difíceis. E é importante salientar, a chuva e o sol vêm para os ímpios e os justos. Então só porque nós somos crentes, só porque nós somos cristãos, não quer dizer que nós estamos isentos de perder um ente querido, de sofrer uma tragédia, de perder o nosso emprego, de passar dificuldades. Isso, não ser cristão não nos isenta dessas circunstâncias. Mas saiba que quando nós somos cristãos, o Deus, o Consolador, Ele fica conosco todos os dias, Ele está conosco todos os dias para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar a vencer as provações dessa vida. Agora nós partimos para o segundo subtópico do segundo ponto, que nos diz assim: Acã toma do anátema. Como eu disse para vocês, Acã tinha pegado alguns despojos e levado para sua tenda. Acã estava em pecado. Acã estava vivendo, era um anátema ali dentro de Israel. Ele pegou algumas coisas que não deveriam pegar e colocou dentro da sua tenda. Como já falei, o povo de Israel era um só povo. Então, quando Acã pecou, Deus agora fez com que Israel perdesse aquela guerra contra Ai. Diferente da nova aliança no Novo Testamento, em que nós somos a igreja de Deus e o corpo de Cristo. Então o entendimento é um pouco diferente da antiga aliança do Velho Testamento e da nova aliança. Então, outra coisa importante para vermos, que tem coisas que parecem ser até atrativas, tem coisas, o pecado, ele é aparentemente atrativo, é bonito, é gostoso de se viver, porque se não fosse bom ninguém pecava, mas as consequências vêm, as consequências do pecado vêm, a justiça de Deus vem. Então é importante vivermos e buscarmos uma vida de santidade, de um relacionamento fiel com o nosso Deus. O terceiro subtópico: a ira do Senhor se acendeu. Por causa do pecado de Acã, Deus se ira com o povo de Israel e revela a Josué. Josué, quando faz o questionamento com Deus por causa da derrota que sofreram contra Ai, Deus revela a Josué qual foi o motivo daquela perca, daquela derrota contra a cidade de Ai. Agora Deus se ira por causa do pecado de Acã, e para o povo de Israel continuar prosseguindo, para o povo de Israel continuar batalhando e vencendo, tinha que ser retirado de Israel o pecado. Israel teria que reestabelecer as coisas com Deus, tinha que reestabelecer a aliança com Deus, tinha que tirar Acã do meio. E assim acontece. E é bastante importante vermos que esse fato foi tão importante que eles fazem outro memorial ali, eles erguem um memorial no vale de Acor. Então vai ficar simbolizado para sempre na história de Israel esse pecado de Acã. Agora partimos para o terceiro tópico da nossa lição: Deus entrega a cidade de Ai. Um inimigo confiante é o nosso primeiro subtópico. Perceba,
que o povo de Israel tinha vencido a Jericó, o povo de Israel estava confiante, estava feliz, porém agora eles levam um tombo, porém agora eles levam um golpe e perdem a guerra para a cidade de Ai. E o papel inverte. Agora quem está confiante, quem está feliz são os inimigos. É a cidade fortificada de Ai. O povo de Ai agora está confiante que eles podem vencer Israel. E perceba que naquela época também simbolizava quando se perdia uma guerra, quando um povo vencia outro, também tinha uma batalha de deuses. Então agora Ai poderia pensar que o Deus que eles serviam era mais poderoso que o Deus vivo, que o Deus todo-poderoso de Israel. Agora nós partimos para o segundo subtópico. A estratégia de Deus é diversificada. Como falamos na lição anterior, a estratégia de Deus com o povo de Israel para vencer a cidade de Jericó foi uma: tocar as trombetas, rodear a cidade de Jericó por 7 dias. Nos 6 primeiros dias rodear a cidade uma vez, e no 7º dia iriam rodear 7 vezes e iriam tocar as trombetas. Os sacerdotes iriam carregar a arca, iria um pelotão, os homens do exército na frente, uma retaguarda atrás. Agora a estratégia do Senhor para vencer a cidade de Ai já é diferente. A cidade de Ai, o plano de Deus para vencer a cidade de Ai foi o seguinte: eles iriam fazer uma emboscada. Uma certa quantidade de povo de Israel iria simbolizar uma fuga, iria fingir uma fuga. Eles iriam saindo num momento em que o exército de Ai saísse para ir à procura de Israel e matar os israelitas. Muitos israelitas iriam invadir a cidade de Ai e conquistar aquela terra. Então perceba que em cada momento da nossa vida, em cada luta da nossa vida, Deus nos dá a estratégia para vencer as adversidades de acordo com como nós temos que lidar com essas adversidades. O nosso Deus é um Deus inteligente, o Deus vivo é um Deus que tem muitas estratégias para nos dar, para nos fazer vencer o povo inimigo, para vencer o nosso inimigo. E já encerrando, vamos para o terceiro subtópico, o culto da restauração. Quando o povo de Israel vence a cidade de Ai, agora ali Josué com o povo de Israel vai até o Monte Ebal, vão edificar ali um altar e adorar o Senhor. Vão bendizer ao nome do Senhor, vão dar glórias ao nome do Senhor, vão adorar ao nome do Senhor, agradecer pela vitória, por mais uma vitória que Deus tinha dado ao povo de Israel. E assim nós chegamos no final de mais uma lição. Quero agradecer a vocês que assistiram até o final dessa aula. Convidar você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, curta e comente nos nossos vídeos para que o Evangelho do Senhor possa alcançar mais e mais pessoas. Amém? Então fique com Deus, Deus abençoe, aquele abraço.